Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast, nesse estúdio montado na IP Alpha, em Alphaville, e hoje na Conferência Ressurgência 2024 CTPI, do meu lado, Ricardo Barbi. Fala, Deco, mais uma vez, o prazer da gente estar aqui, a honra, eu não canso de dizer isso, todos os episódios que a gente está gravando aqui, é uma honra para a gente poder estar servindo a Deus nesse lugar, né, tão abençoado, onde abençoa tantos líderes, pastores do Brasil, alguns aninhos já, né, alguns aninhos. A gente tava falando aqui que antigamente eu tinha cabelo, Deco. Acho que quando esse negócio começou, eu não era careca, Deco. Estranho que hoje não fui eu que comecei a falar do seu cabelo. Não. Você mesmo trouxe o assunto à mesa. Gente, eu vou deixar um detalhe, ele já tava falando no bastidor, tá? Então, mas beleza. Estamos no episódio. Tá certo. Cara, Deco, hoje aqui com a gente o Pedro Galosa, um dos coordenadores desse evento. Caprichou aí hoje, hein? Além do evento, né, de toda essa história, vai contar pra gente plantação de igreja. Né, Pedro, muito obrigado pela presença, é uma honra receber. Que legal. Pedro, começa te apresentando aí, Pedro, antes de mais nada. Legal. Bom, obrigado, é uma alegria poder ter vocês, né, já em algumas edições, e isso sempre é maravilhoso. Então é uma honra estar aqui também, nesse tempinho com vocês. Bom, sou o Pedro, estou em Vila Velha, Espírito Santo, onde são as praias mais bonitas do Sudeste. Aí os cariocas me ouvem dizer isso. A gente que é de Floripa, tá tudo certo. Então. Pode falar o que quiser. A gente está lá, estou lá já desde 2019. Né? Eu, esposa, na época só a nossa primeira filha, agora já chegou o segundinho. E a gente está ali, plantamos uma igreja, e hoje, já há 2 anos, esse ano completa o 2º ano da organização da nossa igreja. É uma igreja presbiteriana do Brasil, chama Igreja Presbiteriana Ser Amor. Então aqui tem essa coisa do nome, né? Barbi, Galosa, Ser Amor. É tudo doce, tudo docinho, tudo cara, docinho. tudo amigável. Né? Tudo... Mas, e no CTPI, né, falando um pouco da minha história, no CTPI eu fiz o seminário em Campinas, 2012, iniciei o seminário, então lá contato com o Ricardo Agreste, Ricardo Costa, logo desde o primeiro ano já participando das conferências do CTPI, na época, 2012 foi a primeira, e a minha formação ministerial, além do seminário, foi muito influenciada pelo CTPI. Quando eu venho para o seminário, eu nunca imaginei plantar uma igreja. Na verdade, esse tema não era um tema que fazia parte do meu desenvolvimento como alguém numa mesma igreja local. Eu não sabia desse mundo até vir a Campinas e o CTPI começar a nos influenciar a minha formação. Então acabou que, olhando hoje, né, para trás, eu vejo que na soberania de Deus envolvia isso e o CTPI fez parte disso, assim, diretamente. Então a coisa foi aprofundando, até que fui convidado para participar, isso recentemente, dessa comissão, da coordenação da conferência que organizou essa. Apesar de todos os desafios, frio na barriga, muita novidade, graças a Deus a gente está aí experimentando de dias maravilhosos, né? Deus tem feito muita coisa. Pedro, como é que foi a escolha desse lugar, assim? Porque eu não conheci IP Alpha e já deixo aqui o parabéns para o pastor titular, para toda a equipe, né? A galera do Sola aí, que a gente conheceu ontem, o Gui aqui. Cara, que estrutura maravilhosa, muito bem pensada. Poxa, servir a Deus aqui deve ser muito gostoso, né? Mas como é que vocês chegaram nesse nome? Enfim, dá para compartilhar isso pra gente? Sim, a conferência do CTPI sempre aconteceu em Campinas, né? Então, imagina dar esse salto, né? Envolveu algumas questões, desde uma estrutura que pudesse ser... A gente queria, ano passado, quando a gente tomou a decisão, a gente queria fazer um movimento de retorno para um ambiente de igreja local. O CTPI começou dando esse passo na Chácara Primavera, isso lá no início. Depois, em Campinas, nós tivemos algumas edições na Nazareno, em Campinas. E aí, a gente estava num momento também cultural, né, de grandes eventos, tal. Foi quando o CTPI deu o passo para o Shopping Dom Pedro. Né? A gente estava conversando há umas semanas atrás, numa reunião. Foi a primeira conferência especificamente sobre igreja em shopping, né, nessa coisa de mega evento, e de fato isso aconteceu, só que no ano passado a gente entendeu, aí a gente já está falando do nosso tempo pós-pandemia, né, muita coisa mudou, a gente entendeu que seria importante a gente retornar para esse ambiente mais de casa, só que aí vem os desafios de estrutura, um local também que comportasse isso,
o reverendo Yildé, que é o pastor da IP Alpha, né? Ele estava, é um parceiro do CTPI também, ele estava ano passado, então lá a gente fez esse movimento e ele prontamente nos atendeu. Então nós somos também muito gratos à IP Alpha, mas envolveu esse entendimento de um retorno para um ambiente mais de casa, de igreja local. Óbvio, também aliado a isso, questões de custo, né? As coisas tomaram uma proporção enorme assim, de custos, né? Então a gente sempre quis, né? Isso é uma marca do CTPI, assim, aliar a questão dos valores, principalmente para a ponta, né? O valor do ingresso, né? Que você está comunicando, né? Exatamente, sim. Então as coisas começam a tomar uma proporção, cara, gigantesca em termos de valores. Então envolveu tudo isso, uma questão da filosofia do CTPI, com uma questão também financeira, e aí a gente está assim, muito grato, fomos surpreendidos, desafiador, né, porque envolve muito voluntariado, muitas questões mesmo de amizade, de contar com essas questões todas, e nós fomos muito surpreendidos aqui na IP Alpha, e tem sido maravilhoso, uma estrutura nova, né, super também maravilhosa, e que bom que deu tudo certo. Mas foi um frio na barriga, principalmente pela mudança de local, né, e aí como vai ser isso? Sempre foi Campinas, tal. E a gente está aí com mais de 800 congressistas, então foi desafiador, mas tem sido especial desfrutar disso agora aqui em loco, né? Muito legal, né? A gente está acompanhando, está vendo tudo isso que está falando, né? Então a gente que, né, foi convidado, começou a ver isso crescer, e chegando aqui a gente ficou impressionado, não só com a estrutura, mas com a organização de vocês, né? Desde a parte de recepção, as feiras, né? Então você que não veio aí pode vir para acompanhar, o evento está muito bom. E falando um pouco da tua vida, Pedro, assim, como que foi hoje, como que foi essa plantação, como que isso começou até se tornar uma igreja hoje organizada? Como eu disse, nós nos mudamos em 2019 para Vila Velha. A minha esposa é capixaba, né, a Marina. Eu sou do interior do Rio, mas ali a minha cidade, Itaperuna, é muito mais próximo da região do Espírito Santo do que a capital, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Então, sempre tive a vivência no estado. Então, nós nos casamos, fomos para o seminário em Campinas. Teve toda essa questão da compreensão da plantação de igreja, isso foi tomando conta do nosso coração. Ela também fez seminário? Não, ela não. Ah, tá. Ela não. Assim, não vírgula, né? A gente Sim. morou no seminário, né? O seminário de Campinas tem essa questão de alojamentos para casados, tal. Então a gente morou literalmente dentro do seminário. Então a esposa respirou Seminário. 4 anos, né? Seminário e tudo mais. Então depois de um tempo em Vinhedo, eu trabalhei em Vinhedo com o pastor Ricardo Costa. A gente ficou de 2012 até 2019. Também quando nós chegamos, a Igreja Presbiteriana de Vinhedo estava recém-plantada, organizada. Então também participei ali de muitos processos, né, de uma igreja sendo consolidada, do início e tudo mais. Então, enfim, chegou 2017, eu comecei a entender, assim, bom, acho que todo esse movimento que Deus fez na minha vida, na minha história, trazendo para Campinas, conhecendo o CTPI, envolve a plantação de igreja. Então, na época a gente teve uma conversa com o Ricardo, com o conselho da igreja. Então, dessa conversa até efetivamente a nossa mudança foram aí 2 anos, né, de maturação disso. Aí envolve mais uma vez o CTPI, treinamento do CTPI, avaliação, né, do CTPI para plantador. Foi quando a gente decidiu ir para o Espírito Santo, para Vila Velha, né? Envolveu a questão da gente conhecer a região, né, a cidade, com o que inicialmente era uma percepção, e a gente começou a orar por isso, sobre, bom, existe uma necessidade, uma demanda por se plantar uma igreja dentro dessa filosofia ministerial, né, que o CTPI fala tanto, né, igreja missional, contemporânea, bíblica, simples, tal, relevante para a cultura. Então a gente começou a orar, isso em 2017, já especificamente pela região, até que a coisa foi afinando. Vila Velha hoje salvo engano, Vila Velha está na Grande Vitória, né? Então o estado do Espírito Santo, apesar de ser um estado pequeno, né, geograficamente, assim, você tem ali na Grande Vitória mais de 1,5, mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então é uma grande cidade. Só a Vila Velha tem mais de 500 mil habitantes. Então a gente começou todo esse processo de estudo, de oração. Em 2019 nós nos mudamos, já com igrejas parceiras, já com o início de um grupo base na cidade.
Nós ficamos os 6 primeiros meses de 2019 só consolidando o grupo base, a gente estava com cerca de 20, 25 pessoas. Em agosto de 2019, tivemos a primeira celebração pública, né, o primeiro culto público. Aí veio a pandemia. Março de 2020 veio a pandemia, né? Então, a gente ficou assim, bom, ou nós entendemos tudo errado, Deus, eu acho que a gente entendeu errado o time, né, ou o Senhor, na sua soberania, tem alguma coisa para acontecer. E nós plantamos efetivamente a igreja em 3 anos, mesmo com a pandemia. E aí, isso é... Quando vocês abriram ali em agosto? Nós abrimos... Quantas pessoas tu tinha, mais ou menos? O primeiro culto público, nós tivemos 53 adultos. Já é um bom número. 53 adultos. Só que aí tem todo aquele início da plantação, então aí todo domingo aquele frio na barriga, né? Deus, e aí, quantos vão hoje, né? Mas quando em março fechamos, né? A gente estava com uma frequência de 60, 70 pessoas por domingo, né? E aí fechou tudo, a gente ficou ali ficamos basicamente 1 ano sem nenhum encontro com pessoas. No primeiro momento foi num hotel. Já após pandemia, nós já estávamos num local que foi uma oportunidade que surgiu e etc. E aí, 2021, que a coisa já estava ali mais flexível em termos de reuniões e tal, a gente voltou para esse ambiente já presencial e Deus começou a fazer coisas maravilhosas, assim, né, de crescimento, de pessoas chegando, o que nos mostrou que, de fato, aquilo que lá atrás era uma... Bom, será que, né, eu lidei com uma questão nesse processo inicial de... Bom, o Espírito Santo não é aquele estado que tem muita igreja, né? Por algum tempo o estado do Espírito Santo foi o considerado mais evangélico do país. Então, imagina, né, o Brasil já é um país que está em crescimento nessa questão do evangelicalismo, né? Então o Espírito Santo, o estado mais evangélico, mais igrejas, é lá mesmo, tal. E a gente, à medida que a gente orava, estudava, conversava com pessoas da cidade, a gente entendia, não, é isso. O que vai dar, a gente não consegue prever, né? Mas a gente foi tendo muita firmeza disso. E hoje, olhando para trás, a gente faz em novembro desse ano 2 anos de igreja organizada. A gente tem aí algumas histórias para contar que nos mostram, assim, não, de fato, Deus queria que nós estivéssemos lá e plantássemos a nossa comunidade. Aproveitando esse microfone, tem alguma específica que tu pode compartilhar pra gente aí? Uma ação de Deus aí no teu meio? Cara, assim, domingo passado, que foi o último domingo de agosto, então a gente está no 2º ano de igreja organizada. Domingo passado, nós tivemos um batismo de um adolescente. Foi toda a família e tudo mais. E aí eu me dei conta, né, a nossa equipe e tal, de que esse ano, 2024, assim, de janeiro a agosto nós tivemos batismos todo mês. Todo mês nós tivemos pessoas sendo batizadas de todas as idades, assim, de todas as idades. Por que eu começo a história por aqui, né? Porque uma percepção que eu tenho hoje vivendo lá, de fato é um lugar onde você tem muita igreja, onde você tem muito cristianismo, né, enquanto religião presente e dominante. Pra vocês terem uma ideia, Vila Velha, o cartão postal de Vila Velha, e é lindo mesmo, é um convento. Quando você chega no aeroporto, você já consegue avistar o convento. E aí de Vitória para Vila Velha é uma ponte, que é a terceira ponte, que é muito bonita, assim, enfim, a paisagem. E o convento fica num monte alto, assim. Então, assim, isso comunica muito sobre a cultura. Então é um lugar, de fato, com uma predominância do cristianismo e muito presente essa questão de igreja, seja católica, seja evangélica e tal. Só que isso traz uma comunicação que eu percebo que ela é perigosa. Quando nós olhamos desse grupo que está dentro da igreja, da qual eu faço parte, né, eu estou dentro da igreja, e olho para todo esse cenário, eu posso fazer uma leitura equivocada. Assim. Bom, toda a cidade conhece a Jesus. Então, toda a cidade Jesus já alcançou. E eu percebo que esse é um perigo constante. Assim. Só que aí a gente tem um ano em que a gente fala assim, poxa, mas tem muita gente que não conhece a Jesus. A prova disso é que a gente tem batismos de pessoas acontecendo.
E isso me faz lembrar, uma vez o Tim Keller falava assim, que essa mania que a gente tem de fazer a leitura sobre preciso ou não de igrejas no lugar, olhando para o número de igrejas que existem e de quantas pessoas estão lá, está equivocada. Ele diz assim, o número tem que ser outro. Qual é a população? É X. Ok, quantas pessoas estão em igrejas? Y. Faz a conta. Não bateu. E aí ele fala assim, quando você faz essa conta, em qualquer lugar do mundo, você vai concluir, precisa de igreja. Existem muitas pessoas a serem alcançadas, e a gente tem visto isso. Então, essa é uma história que nos inspirou, assim, poxa, todos os meses desse ano, nós estamos tendo pessoas sendo batizadas, pessoas se rendendo a Jesus, pessoas conhecendo a Jesus de todas as idades. Um casal, e aqui, um casal de adultos, já de meia idade, assim, cerca de 45 anos de idade, um casal, um médico da cidade, uma empresária da cidade, eles foram convidados por amigos a estarem em uma das nossas programações, eles foram, nunca mais deixaram de ir. Os dois foram batizados, e aí eu recebi um dia um WhatsApp de um jovem, que eu não conhecia, eu não tinha um número, falou assim, pastor Pedro, eu sou fulano de tal, sou filho, e aí falou o nome do casal, eu queria marcar um café para conversar com você. Assim, mas o que aconteceu, né? Falei, não, beleza, marquei o café. E aí chegou lá o jovem de 19 anos de idade, e ele falou assim, cara, eu queria te conhecer pessoalmente, e eu queria entender o que está acontecendo com os meus pais. Eu falei, cara, mas como assim, né? Fala um pouquinho mais disso, né? É bom ou é ruim, né? Falei, ele falou assim, não, eu nunca vi assim, os meus pais se tratarem como eles se tratam hoje. Eu nunca vi os meus pais lidarem com a vida como eles têm lidado hoje. Eu nunca vi. E não é uma família de tradição cristã, de igreja. Assim. E aí eu pude compartilhar o evangelho. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo com seus pais é que eles conheceram Jesus, cara. E isso começou a estabelecer ali uma ponte, né, de diálogo com esse jovem. Você vê um jovem, hoje ele já é universitário e tal, que começou a perceber uma mudança na vida dos pais dentro de casa, pessoas já adultas, já com, assim, estabelecidos na vida e tal, e que se renderam a Jesus e Jesus transformando a vida. Assim. Então, histórias como essas, de testemunho, né, de fato, sabe, de pessoas que falam assim, cara, eu preciso fazer perguntas porque a vida dos meus pais estão me levantando a questionamentos porque alguma coisa mudou. Então, essas histórias, assim, eu oro para que a gente continue vivendo. Assim. A igreja precisa viver isso. Lá nós falamos assim, que esse é o oxigênio da igreja. Né? O dia que a igreja para de batizar pessoas, de alcançar pessoas, e essa é uma palavra de encorajamento. Eu estou numa cidade onde de fato existem muitas igrejas, uma predominância do cristianismo enquanto religião, mas tem muita gente a ser alcançada. Né? Então, histórias como essa nos inspiram, assim, lá. Muito legal porque a gente vê aí o evangelho chegando na ponta, né? Quando ele é Exato. percebido, não pelo que a gente fala, mas porque através da vida de pessoas que foram transformadas dentro de casa, o que é mais difícil ainda. Não é porque de aparência dá pra viver, mas dentro de casa é só quem te conhece de fato, no dia a dia, né? Cara, e outra, a gente fica esperando ou querendo ver de Deus milagres sobrenaturais, que se venham raios, raios, trovões, sinal de fumaça e tal. Cara, e é lindo quando tu vê uma cena sobrenatural dessa, que Deus agindo na natureza, né? Enfim, e, cara, eu sou muito disso, né? Tem um livro bastante antigo já, chamado A Bíblia Tinha Razão. É um livro grandão, assim, que o cara é um arqueólogo e ele vai, assim, mostrando evidências científicas de coisas que a Bíblia falava. É bem interessante o livro. Mas eu tenho essa base pensando assim, cara, Deus cria as coisas, criou as coisas de forma sobrenatural, para que o sobrenatural dele acontecesse de forma natural. Né? Sem ser teórico aqui, o que eu quero dizer? Cara, algo supernatural, uma conversão de um pai e de uma mãe, atingiu o adolescente e ele falou, cara, eu quero isso também. Isso é o evangelho. E, cara, isso é um milagre. Tanto quanto curar de um câncer, um paralítico levantar. É uma vida sendo restaurada de uma família inteira. Quantas coisas podem sair a partir dessa família restaurada, restabelecida, um casamento desse guri, depois no futuro, e tudo aquilo que Deus vai fazer através da vida dele, né? Toda uma geração. Cara, toda uma geração. Eu acredito que esse é um retorno do nosso tempo vou chamar aqui de um formato, né, de evangelismo que
eu falo um retorno, porque quando a gente olha para as escrituras e ali para a igreja primitiva, me parece que a forma do evangelismo é de casa em casa, são os relacionamentos, né? Bom, aqueles que estão transformando o mundo chegaram aqui, né? Então, por muito tempo, a nossa missiologia foi, e óbvio, Deus é soberano sobre isso, né? E usa isso também, mas a gente teve métodos muito mais de um evangelismo em massa, né? Aquela coisa dos estádios, e que hoje, na cultura em que a gente vive, eu tenho percebido isso pastoreando uma igreja nesse tempo, assim, cara, ou a gente retorna para a estratégia evangelística sendo os relacionamentos, né? Ou a gente vai começar a se distanciar da sociedade. Assim, eu sou pastor, mas eu percebo que não é, e a gente tem falado isso inclusive aqui na conferência, né? Assim, não é mais natural, como por muito tempo foi, pessoas que vivem os seus dia a dia, elas terem um problema, elas falam assim, poxa, eu preciso procurar um pastor para conversar. Assim, eu acho que eu preciso de Jesus. Sabe assim, hoje as pessoas, elas até falam de espiritualidade, mas elas vão para as academias de yoga, meditação, isso, aquilo e tal. E ali, ou seja, no ambiente do dia a dia, é que a gente precisa ter discípulos de Jesus que, vivendo, levantam perguntas, né? Então, um filho viu os pais vivendo e falou assim, o que está acontecendo com os meus pais? Ele nunca tinha pensado assim, eu preciso procurar um pastor para conversar. Mas ele, vendo os pais viverem, falou assim, de onde vem isso? Esses dias eu respondi uma caixinha de pergunta no Instagram, que uma pessoa falou assim, eu queria saber assim, como eu preciso falar de Jesus para os meus amigos. Eu tenho dificuldade com isso, alguma coisa assim. E aí, rapidamente, eu respondi assim, olha, seja a Bíblia, né, que eles leem, mesmo sem saber. E que o seu estilo de vida, de alguma maneira, levante questões, questionamentos. E as pessoas vão te procurar para fazer pergunta. Cara, por que isso? Por que você não é uma pessoa ansiosa como está todo mundo ansioso? Por que você não fica irado? Porque, enfim, o estilo de vida. E aí... Essa é a deixa. Pronto. Aí essa é a aí deixa. você vai... Jesus está na sua história, né? Então foi o que aconteceu com esse jovem, assim, lá. Então, para mim, o aspecto relacional da missão é algo extremamente necessário da gente voltar para o nosso tempo, né? É um tempo em que a autoridade ela é relacional, ela é conquistada na relação, né? Ela não é mais posicionada, né? Eu tenho certeza que nós vivemos num tempo em que, eu me lembro, assim, eu criança, adolescente, chegava um novo pastor e meu pai dizia assim, meu filho, ele é seu pastor. Ok, ele é meu pastor. Hoje esquece, assim, não, primeiro deixa eu me relacionar. Então, assim, deixa eu ver se esse vai ser meu pastor. É como a gente precisa conquistar o espaço de ser ouvido pelas pessoas. Eu acho isso bom, porque quando isso acontece, e aí a gente tem percebido isso, de fato, isso se torna uma grande responsabilidade para nós como líderes, mas quando você, pelo relacionamento, ocupa esse lugar de influência na vida da pessoa, de liderança, até de liderança espiritual, há uma profundidade, há uma relação de compromisso muito mais saudável, inclusive, né? Então, o nosso tempo é esse. Nós, pastores, líderes, a gente precisa compreender o retorno ao lugar da relação, esse espaço na agenda para o relacionamento, como antes do púlpito, antes desse grande grupo, né, desse ensino mais vertical. Então, os resultados mais profundos eu tenho visto sair daí, lá na nossa comunidade. E sobre isso, Pedro, queria te fazer uma pergunta sobre dois movimentos que a gente vê acontecer hoje. O primeiro movimento é o movimento do consumismo dentro da igreja. O que é esse movimento? É aquele que, enquanto a igreja está me dando alguma coisa que eu quero, eu estou lá frequentando. Né? A partir do momento que ela não está me entregando nada, eu procuro outra igreja que me entregue aquilo que eu estou precisando. O segundo é o desigrejado. É aquele que foi, de alguma maneira, ferido, né, que alguma coisa que aconteceu na igreja que ele não curtiu, ele decide viver uma vida com Cristo fora da igreja. Como é que vocês têm lidado com essas duas circunstâncias? Tá. A gente, como igreja local, a gente parte do nosso lugar na história de Deus como igreja local. O que eu quero dizer com isso e eu estou no ambiente, mais uma vez, de muitas igrejas. Então a gente parte do entendimento sobre o que Deus está nos chamando para fazer como essa igreja local nesse lugar.
Isso vem de oração, estudo, reflexão, tal. E por que a gente precisa compreender isso? Assim? Para a gente não entrar numa guerra de narrativa e, inclusive, de mau testemunho. Né? Então, a gente tem um princípio. Assim, nós não falamos de outras igrejas. Nós não falamos sobre nós sermos a igreja. Porque essa é uma também tendência que eu percebo em alguns movimentos de plantação de igreja. Nós chegamos aqui, resolvemos o problema da cidade, do bairro. Os salvadores Esquece, da cidade chegaram. esquece isso. Porque esse primeiro grupo que você colocou, ele está em busca disso. Ele está em busca de uma... Igreja salvadora. Pronto, uma igreja... Perfeito. Ela é o Messias, né? Ela não apresenta o Messias, ela é o Messias, esse líder, esse pastor, esse grupo, essa marca e tudo mais. Então, e esse grupo vem. Né? Como nós somos uma igreja muito nova, esse grupo ele vem. Esse grupo que está rodando, ele está em busca da... Qual é a novidade? Poxa, eu quero chegar lá, eu quero... Então, a gente parte daí. Assim, nós precisamos saber quem nós somos, o que Deus nos chamou para fazer, e sermos o mais profundo e específico. Eu gosto de chamar isso de vocação específica. A gente tem desenvolvido isso lá na nossa comunidade. Nós precisamos entender qual é a nossa vocação específica. E aí, eu quero ler para vocês aqui a nossa visão como igreja. Isso aqui a gente estampa lá como igreja. Uma igreja onde pessoas sem igreja gostam de frequentar. Isso parece, num primeiro momento, assim, bom, mas isso não é muito consumista. Okay? Então, uma igreja onde pessoas sem igreja gostam de frequentar. Quando a gente fala sem igreja, a gente tem muitos grupos que podem se encaixar aqui. Esse grupo, que não tem compromisso com igreja nenhuma, mas ele fica rodando. Okay? Esse é um grupo sem igreja. Um outro grupo sem igreja, e aí eu entro no segundo grupo que você colocou, é o grupo de pessoas que, de fato, em algum momento na sua história, eles foram traumatizados, marcados por alguma questão numa igreja local. Seja uma liderança, seja uma questão institucional, doutrina. Tal. Existe esse grupo, e ele é diferente do outro. Ele é diferente. São questões que, assim, eu me deparo com isso lá. Quando eu sento para conversar com algumas pessoas e elas contam a história, a gente percebe quando aquela história é real, né? A gente até já está sabendo e tal. Eu fico pensando assim, cara, se fosse eu acho que eu jamais voltaria a me sentar com um pastor, com um líder religioso, eu jamais pensaria. E pela graça de Deus, esse grupo, Deus ainda conduz esse grupo. Então esse é um outro grupo. E a gente tem um outro grupo que são pessoas que nunca entraram numa igreja. E esse grupo é crescente. Né? Então quando a gente fala assim, onde pessoas sem igreja gostam de frequentar, a gente lida com esses três grupos. E aqui, a nossa igreja lá, ela só tem, dentro da agenda do grande grupo, do nosso espaço físico lá, o domingo. As celebrações do domingo. Então, chega lá, eu não sei quem é. Tem esses três grupos que estão lá. Só que aí a gente tem a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja é multiplicar discípulos de Jesus por meio do ensino e da vivência do evangelho. Então, assim, primeiro, as pessoas frequentam. Elas estão lá nesse ambiente. E quando eu olho para Jesus ali nos evangelhos, a gente encontra isso. Né? Então você tem lá uma multidão de pessoas, algumas só querem, João 5 ali, continuar, multiplica o pão para saciar meu apetite. Né? E aí a gente tem João 6, Jesus falou, opa, vocês precisam entender do que se trata isso. A nossa cultura como igreja se constrói muito ali em João 5, João 6. Né? Então, essa pessoa que está frequentando, ela vai ser desafiada pelo evangelho. E aí vem sobre como lidar com não perder o seu chamado específico como igreja. Assim. Chega uma hora que as pessoas elas vão perceber assim, bom, do que se trata e elas vão precisar tomar uma decisão. A nossa experiência lá tem sido esse primeiro grupo não fica. Sabe por que ele não fica? Porque ele é um grupo que quer visibilidade, ele quer dar carteirada. Então, vou falar de um exemplo aqui. Eu já recebi no meu WhatsApp pessoal, e lá a gente nem dá o meu WhatsApp, lá a gente tem o telefone da igreja e tudo mais. Um dia que eu recebi no meu WhatsApp pessoal o comprovante de uma transferência bancária. Coisa estranha. Aí eu abri,
transferência para conta da igreja, chegando para mim. Eu falei assim, não faz sentido. Aí a pessoa falou assim, não, estou te mandando aí o comprovante do meu dízimo. Eu falei, pô, estranho, né, esse negócio aqui. Aí na hora eu falei assim, olha, aqui na nossa igreja a gente não tem essa cultura, então ninguém vai te vigiar, ninguém sabe quanto vai dar, muito menos eu não tenho acesso à conta, eu não faço esse tipo de movimentação, enfim. Não quero nem saber. Quero nem saber, Foi questão de tempo de eu perceber o que aquilo significou. E fazia parte desse primeiro grupo de pessoas, assim, um grupo que vive rodando igreja e ele quer encontrar um espaço onde ele vai dar uma carteirada, onde ele vai chegar assim, ó, tá vendo quem eu sou? Tá vendo o que eu posso dar? Tá vendo o que eu posso somar aqui? Só que isso tem um custo. E qual é o custo disso? O custo disso é a igreja servir para alimentar o consumismo dessa pessoa. Esse grupo sabota a visão da igreja. Lá na nossa comunidade a gente tem visto assim, fica pouco tempo, porque a gente fala abertamente, e aí vem respondendo objetivamente, como a gente evita isso? Clareza. A gente tem que ser claro, sem medo. Então lá eu falo de púlpito, sob visão da igreja. Lá a gente tem um processo que chama familiarizando, que é o processo para a pessoa se tornar membro ou querer conhecer mais e etc. São 4 encontros. O primeiro é um café a gente passa uma tarde de sábado ali falando um pouco da gente e respondendo perguntas de todo tipo. Ali a gente deixa muito claro assim, a nossa visão, nosso chamado específico, o que nós não vamos abrir mão. Eu falo, aqui eu quero te decepcionar. Quero decepcionar. Aqui a gente precisa assim, esticar a corda, tensionar as nossas expectativas. Então, graças a Deus a gente tem percebido que esse grupo, quando ele lida com clareza, sim, ele não vai ficar. E aí nós, pastores, a gente precisa ser muito assertivo, objetivo, óbvio, em amor, com educação, mas ser direto, assim, ó, a gente não vai abrir mão disso. Eu vou te frustrar, não espere isso. E a gente tem que levar a sério e tem que cumprir com o que a gente está falando. Porque esse segundo grupo de pessoas ou que foram realmente machucadas e feridas na sua história com igrejas, e esse grupo, que é o grupo da nossa cultura, que não está procurando igreja, eles procurando evidência, poder, então, aparecer. A nossa cultura, ela quer autenticidade, ela quer verdade, ela quer clareza, tal. Então, quando esse grupo chega nesse ambiente e encontra isso, assim, lá a gente tem visto, as pessoas chegam, as pessoas se comprometem, as pessoas estão sedentas. Ontem eu falei no podcast ali na plenária, né? Porque a gente está lidando aqui na nossa conferência, falando um pouquinho disso, desse tema, né? Assim, a missão da igreja no exílio. Pô, a igreja está exilada, a igreja... E de fato a gente encontra, tanto a missiologia, a própria sociologia tem mostrado isso, assim, ó, a gente está vivendo uma cultura em que esquece, não espere mais que a cultura, ela assim, pergunte ao cristianismo, vem cá, como é que vocês olham isso para a gente também? Não, acabou isso de fato existe. E aí eu disse, só que é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente já se fala em pós-cristianismo cultural, a gente não pode confundir isso com pós-espiritualidade, porque a nossa cultura, é só a gente olhar para os elementos presentes, ela é espiritualizada, entendeu? Então eu falei assim, a igreja precisa pegar isso como uma oportunidade. Essa oportunidade passa por igrejas entenderem a sua vocação específica naquela cidade, naquele contexto. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje no mundo conectado, a gente tem acesso ao que está acontecendo na igreja do outro lado do mundo, e aí a gente muitas vezes cai na tentação assim, opa, também é para eu fazer isso aqui, sabe assim, ir atrás de métodos, cara, não, assim, gaste tempo com sua liderança, assim, orando, Senhor, o que o Senhor está nos chamando para fazer aqui, quem é o público que o Senhor quer que a gente alcance, porque essa especificidade, eu diria até, a igreja precisa se tornar especialista, sabe assim, nesse público, nesse grupo. Aqui eu não estou dizendo que a gente fecha a porta, não, mas precisa entender assim, qual é a linguagem que Deus está nos chamando a utilizarmos, como a gente deve fazer as coisas, qual é a estratégia e tal. Uma vez que entendeu isso de Deus, cara, então crie estratégias para que isso seja comunicado da forma mais clara possível e não abra mão dela. Porque igreja é aquela tentação cotidiana.
eu sei fazer isso, posso fazer? Não, começa aí, né? Quando você vai ver, você já perdeu a visão, você já tornou a igreja complexa. Tal. Então a gente tem buscado defender a nossa visão com clareza, com objetividade, e a gente tem visto que esse público do consumismo, quando ele percebe, ele não fica, ele vai... Ou ele se converte. De fato. De fato, porque também tem isso, sabe assim, ou ele se converte. Amém. Pergunta aqui que o Drogo acabou de lançar na mesa aqui para mim. A tua igreja foi um projeto de plantação e já está organizada. O que isso significa e quando vocês entenderam que era o momento de migrar de uma congregação para uma organização em igreja? Só deixa eu contextualizar legal a pergunta do Drogo, porque ele é um plantador de igreja, né? Ele começou uma nova igreja agora lá na nossa cidade, na Praia do Campeche. Então, não é nada Esse tendencioso. cara gosta de praia, né? A gente também, né? Mas pode apostar que ele vai muito pouco à praia. E aí quais são os sinais, né, que Legal. no momento de migrar de uma congregação para uma organização em igreja? Muito bom. Bom, eu faço parte, como eu já disse, de uma denominação. Então, dentro da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, existe ali aquele processo já de muito tempo que envolve uma igreja já estabelecida. Assistente pastoral. Exatamente. Ele... Tem regras bem definidas na Igreja Presbiteriana. Isso. Então, tem ali algumas famílias num bairro, e ali começa uma congregação. Enfim, esse é o modelo que já há muito tempo eu vivo desde que nasci nesse modelo. O que eu já vi? Congregações de 30 anos, congregações de 40 anos, ou seja, essa comunidade, ela não se tornou independente ou emancipada, ou até se a gente for usar uma linguagem da vida, assim, ela não cresceu. Foi desmamada. Exato. Né? E isso tem uma série de questões que conversa para outra hora. Né? O que nós, e aí eu falo enquanto tudo aquilo que a gente aprendeu do CTPI, mas e que no nosso caso lá, e não só a gente, tantos outros, né, assim, tem dado certo, é muito legal. Tem um projeto em que se estabelece um começo, meio e fim. Então, eu acho que a coisa precisa partir por aí. Assim. Então, no nosso caso, foi um projeto de 3 anos. Okay? Então, a gente se insere na linguagem e na perspectiva institucional, porque nasci ali uma igreja presbiteriana, então eu tive lá no meu contexto uma igreja-mãe, uma igreja já de mais de 40 anos, eu fiz parte ali do conselho e tal, teve todo um apoio institucional, até mesmo financeiro e tal. Começamos com um grupo base, e aí teve, dentro do nosso modelo, assim, durante os 3 anos, nós tivemos apoios financeiros de tantas outras comunidades, não só presbiteriana, que faziam parte ali da nossa rede do CTPI. Só que a coisa já começa aí. Então, falando do aspecto financeiro. A gente tem no ano 1, no ano 2 e no ano 3, esses valores sendo diminuídos, 1/3 a cada ano. Então, a gente já sabe que a coisa vai ser assim. Então, a ideia é, olha, no primeiro ano, grande parte das demandas financeiras, né, que envolve não só sustento pastoral, mas local, aluguel, equipamento, água, tudo, vocês vão ser auxiliados. Vocês são uma criança. Então, vocês vão ser suportados. Nós vamos fazer isso. Só que no ano 2, já vai diminuir 1/3, okay, desse valor. Isso foi no nosso caso. E essa vida aí, ela precisa estar começando a crescer e se desenvolver. No ano 3, novamente diminui 1/3, para que ao final do ano, assim, o entendimento essa igreja tem que ter já se tornado madura, okay, para entender quem frequenta, quem participa, quem é parte, assim, não, esse negócio aqui é nosso, é a nossa família, é a nossa casa, a gente precisa dar conta disso acontecer. Então, nesse aspecto. Um outro aspecto, que não necessariamente envolve só o financeiro, tem a ver com líderes. Você precisa ter na igreja local uma liderança madura para que você se torne adulto, para que você se torne independente, para que a igreja ela não precise mais de líderes de outras igrejas cuidando dela. Então, no nosso caso, o sinal, assim, ele
e é importante começar por aqui, ele não é imediato, ele é intencional. Desde o ano 1, na verdade, desde o primeiro dia do ano 1, você já precisa ter esse planejamento assim, bom, eu preciso fazer isso intencionalmente. Eu preciso ensinar, eu preciso discipular pessoas, eu preciso ser exemplo para pessoas de alguém que se compreende como parte disso aqui. Então, ser parte disso envolve, olha, tá vendo? Os meus dons estão a serviço desse lugar, os meus recursos estão a serviço desse lugar, eu dou do meu tempo. Né? Então, a igreja precisa ver isso no líder e o líder precisa ser intencional em ensinar isso. Porque à medida em que a igreja cresce dessa forma, não tem jeito. Assim, vai chegar um momento em que você vai ter isso. Assim. E a igreja começa a pedir isso. Então, para mim, qual é o grande problema? O grande problema é achar que isso vai vir de maneira orgânica. Okay? Não vem. Isso precisa ser intencional desde o início. Eu diria até que esperar que isso seja orgânico já é uma estratégia muito ruim. Você já está fazendo algo. Se você não faz nada, você já está fazendo algo. Você está comunicando para a igreja que ela sempre vai ter alguém, okay? Ela vai sempre se compreender assim, não, nós somos pequenos, não, a gente não tem condição, não, tá vendo lá já existe alguém que faz isso por nós. Não chama o povo para responsabilidade. Não chama, assim. Então quando a gente vê esse movimento assim de congregações de 10, 20, 30, 40, quando você vai ver ali, não é uma regra, mas via de regra, quando você vai observar, você já viciou aquela igreja a não responsabilidade. Você já viciou aquela igreja nisso. Assim. Então, eu diria, uma dica, como eu disse, a minha experiência lá, a nossa igreja está no 2º ano de organização. A gente está em processo de consolidação disso. Mas o que fez os 3 anos acontecerem, de fato, mesmo com a pandemia, primeiro, graça de Deus sobre nós, não tem dúvida nenhuma. Não é o processo, é a graça de Deus. Mas da nossa parte ordinária, precisa trabalhar com esses 2 elementos. Né? O que é extraordinário, graça de Deus, poder de Deus, soberania de Deus. Agora, o que é ordinário? O que eu vejo muitas vezes é que esse ambiente de plantação, de congregação, a gente fica só no aspecto extraordinário e nós somos irresponsáveis com o que é ordinário. O que é ordinário? Eu preciso planejar, eu preciso ser intencional no ensino, eu preciso viver, eu como líder, eu preciso viver isso. E aí, assim, é impressionante como a coisa acontece. Assim, né? A gente vai vendo uma igreja que amadurece, que tem compromisso e que, assim, poxa, olha, tá vendo? Deu certo, né? Aconteceu. E que cresce, né? E que cresce. Ô Pedro, falando em ordinário, a gente tá sobre o horário aqui, nós vamos ter que encerrar, o papo tá bom, e a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso e aprendendo contigo, cara, né, sobre as suas experiências lá. Mas enfim, queres dar algum outro último recado aí pro povo? Até podia falar um pouquinho já tem planejamento para a Conferência Ressurgência 2025? Já tem planejamento. Algum spoiler para nós aí? Vai ser de novo uma novidade. Pô, aí, maravilha. CTPI... Aguarde a nova novidade do CTPI, porque galera. O CTPI tem essa coisa assim, né? Não falo nada. O CTPI tem essa coisa de caramba, poxa, que legal ser dessa forma. A gente falou de uma mudança do ano passado para essa, e é sobre isso. Assim, vai ter de novo uma mudança desse ano para o ano que vem. Tá. Então é o spoiler que eu posso dar. Assim. A minha maior dúvida vai estar tão frio quanto está agora? Tudo bem. Isso aí você vai entender, mas a minha resposta é pode ser que sim e pode ser que não simultaneamente. Não vou falar mais. Tá bom. Você que é de uma região do país que esquenta de dia e congela de noite, pode ser que seja na sua cidade. Vamos lá, Pedro, muito obrigado, cara. Deus te abençoe lá em Vila Velha. Que o Espírito de Deus te encha mesmo, te use, não só você, com todos os seus líderes. Amém. E esse teu povo, e que o evangelho se multiplique lá. Amém. Ok? Amém. Deus te abençoe, cara. Gente. Obrigado Deus mesmo. abençoe o TronoCast, que vocês continuem abençoando aí a igreja, líderes, né? Essa ferramenta que é tão poderosa e essencial no nosso tempo. Amém. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe, leve para as pessoas que acham que você acha que vai realmente fazer uma diferença em suas vidas, tá bom? Muito obrigado. Valeu.